Olá pessoal, tudo bem? Sou o Dr. Leonardo Ribeiro Nicolosi, médico psiquiatra, psicogeriatra e atuando em medicina de dor. Para quem não me conhece, bem-vindos ao meu canal. E vou falar agora sobre pacientes com fibromialgia, com doenças reumatológicas e quando o paciente tem as duas condições, fibromialgia e uma doença reumatológica, e ele piora, como saber se é uma ou é outra. Então, assim, já lembrando que todo paciente que tem uma doença autoimune, ele deve acompanhar com um reumatologista, tá? Ele pode até ter um médico de dor, pode até, no caso, os pacientes que eu trato, eles têm que ter um reumatologista para poder seguir a doença autoimune, porque são outros remédios, tem que estar compensado direitinho. Então, assim, pegamos a situação que um paciente aparece no consultório com cansaço, dores difusas e dores articulares. Isso pode acontecer no começo, reativação de doença autoimune, numa fibromialgia que o paciente ainda não sabe que tem, e quando o paciente tem uma doença autoimune e isso acontece, a gente precisa saber, bom, está compensada, está em atividade ou é apenas uma piora da fibromialgia. Então, como a gente diferencia? Bom, primeiro, na história clínica, a gente vai ver as queixas do paciente e, por exemplo, dor articular tem nas duas condições? Sim, mas assim, um paciente que tem dor articular, a articulação vermelha e quente, esse paciente, com certeza, o problema dele, pelo menos naquele momento, não é fibromialgia. Da mesma forma, um paciente com febre, o problema dele não é fibromialgia. Então, assim, o que nós fazemos? Primeiramente, vamos supor que o paciente tenha só artralgia, que é dor articular. Avaliando a história, às vezes não dá para saber quando o paciente não sabe, então conversa direitinho, tira a história direitinho e peço uma série de exames para ver se ele tem uma doença autoimune. Então, por exemplo, para título de exemplificação aqui, vamos usar como modelo o lúpus eritematoso sistêmico, ou como vocês conhecem, o lúpus. Então, o paciente ele descobre que tem lúpus e ele fecha critérios para fibromialgia. E ele fala, ó, a dor piorou. Como saber o que está acontecendo? Se é uma piora da fibromialgia ou se é uma piora do lúpus? Bom, o lúpus em atividade ele tem umas características. Então, daquelas que eu falei, a gente nos exames de sangue a gente consegue mais ou menos ter uma ideia relativamente fácil. Então, um paciente vai ter no exame de sangue uma anemia, os glóbulos brancos baixos, alguns mediadores inflamatórios aumentados, por exemplo, o VHS, e o PCR que é uma proteína C reativa, não é o PCR do COVID, é a proteína C reativa, que é um marcador de atividade inflamatória. Segundo os estudos ali, é meio polêmico, alguns dizem que ele aumenta no lúpus em atividade, outros dizem que não, mas assim, a gente consegue resolver isso sem ele. E também uma redução de uma proteína chamada complemento, onde a gente pede os exames. Então, um paciente em lúpus em atividade ele vai ter o complemento baixo. Porque o complemento ele é uma proteína que ele está associada ao ataque imunológico a um corpo estranho. Então, por exemplo, um vírus, uma bactéria, uma célula tumoral, porque ele faz parte da resposta imunológica, quer seja não específica quanto específica. Então, se o lúpus é uma doença autoimune, logicamente ele vai participar de uma organização ao ataque, então ele vai estar reduzido. Uma outra dica que nós temos
um paciente que aumenta um anticorpo específico chamado anti-DNA. Um anti-DNA que sobe, ele é altamente sugestivo de uma atividade de lúpus. Então, esse paciente a gente recomenda para o reumatologista dar uma olhada, que ele já deve acompanhar com o reumatologista, se ele tem uma doença autoimune, senão nós referenciamos, nós indicamos um reumatologista e ele acompanha pelo menos inicialmente com o reumatologista, e se a dor melhorar só com isso, ótimo. Se ele fechar critério de fibromialgia, a gente tem que também tratar a fibromialgia. Então, assim, basicamente era isso. E quando eu pego um paciente com fibromialgia, essas queixas, eu vou ver essa questão de história clínica, exame físico, e vou pedir alguns exames para ver se o paciente tem uma doença autoimune ou não. E se o paciente tiver uma doença autoimune e se apresentar para mim, eu não vou me apavorar, eu vou pedir uma série de exames, onde eu vou ter uma ideia se o paciente está tendo uma atividade de lúpus ou de uma outra doença autoimune ou uma piora de fibromialgia. De acordo com o que acontecer, se for uma piora de fibromialgia, eu mesmo posso tratar, ou se for uma piora da questão reumatológica, eu não vou ter competência para tratar e precisa de um especialista para tratar, um reumatologista. Tá bom? Basicamente era isso. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Até a próxima. Se inscrevam no canal. Compartilhe esse vídeo com amigos que acharem interessante. Muito obrigado. E é isso.